Eu quero falar sobre o medo. Sobre o medo. Nós tivemos um congresso, né? Um congresso das mulheres, das irmãs aqui da nossa igreja, The New Life, e a irmã Fernanda, né, esposa do meu amigo Bebeto, ela encenou uma peça falando sobre o medo. E eu fiz parte ali apenas lendo 2 versículos que ela passou para que eu lesse, mas me tocou muito a mensagem passada naquela peça, e o Espírito Santo me orientou a preparar uma mensagem. Então eu preparei, fiz um esboço e aguardando para pregar na primeira oportunidade que eu tivesse. Não saí, né? Não visitei nenhuma igreja nesses dias, a não ser a nossa aqui. Então não veio oportunidade para pregar. Como estou voltando para a live, então vamos ministrar esta palavra aqui. Eu quero falar sobre o medo. O medo é terrível, né? E quem é que não tem medo? Vocês imaginam, né? Quando o Senhor criou o homem e a mulher, né? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, colocou lá no jardim, e eles tinham poder dado por Deus, autoridade sobre toda a criação, todos os animais, inclusive foi o Adão, né, quem pôs nome na onça, no leão, no elefante, na girafa, tudo foi feito por ele. Deus deu ao homem este poder. Só que o pecado, né, o pecado estragou tudo. Então, antes do pecado, não havia medo, a mulher não tinha medo de serpente, tanto que Satanás usou a serpente para enganá-la. Mas ela não tinha medo, porque não havia maldade. Então, não tendo medo, é como uma criança. Se você deixar uma serpente perto de um baby, ele vai pegar achando que é um brinquedo, né? Não tem noção do perigo. Mas quando passa a ter noção, a ter conhecimento, aí passa a ter medo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o medo, porque meditando, lendo, né, algumas referências aqui na palavra do Senhor, deu para mim ver que realmente a Bíblia é esse livro maravilhoso, né, que tem resposta para tudo, tem instrução para todos os assuntos, todos os temas. Então, 2 coisas que me chamou a atenção. O medo, ele normalmente vai atrair aquilo que você teme. Então, com certeza, você tem medo de uma coisa, tem medo de uma situação, aquilo vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo porque eu vou ler já uma referência aqui que deixa claro, bem provado isso aí, que o medo, ele acaba atraindo aquilo que você tem medo. Tá certo? Então, é importante a gente estar lendo. Segundo, o medo, ele gera insegurança. Uma pessoa que não tem medo, ele faz tudo tranquilo, normal, por isso aquilo não causa dano para ele, porque ele sabe trabalhar com aquela situação com calma e com tranquilidade. Apesar né, da ferocidade dos animais, mas existem muitos homens que adestram animais. E animais chucros, né? Animais violentos, animais perigosos, mas o homem domina. A gente vê quem domina serpentes venenosas. A pessoa tem o traquejo ali e acaba dominando, né? Um leão fica tão manso que pode pôr crianças para brincar com ele ali, que ele não causa nenhum dano. Mas o medo, ele é terrível, né? Muito terrível. Então, deixa eu ler a primeira referência. Vamos ler no livro de Jó, já no começo do livro de Jó, no capítulo 3. Jó, capítulo 3, e o versículo de número 25. Então vamos ver aqui o que Jó fala nesta referência aqui. Ele diz, porque o que eu temia, quer dizer, aquilo que eu tinha medo, porque o que eu temia me veio, chegou para mim, e o que receava me aconteceu. Então, que fica claro, às vezes você fica com tanto medo de uma coisa que acaba acontecendo.
E quando a gente ignora aquela coisa, acaba desaparecendo da nossa vida, acaba desaparecendo para nós. Então, meus queridos, eu quero trazer essa palavra, porque medo todo mundo tem, todo mundo tem. Quem que no tempo de criança, né, não tinha medo de escuro, não tinha medo de assombração? Quantas mulheres têm medo de barata, de lagartixa? A minha filha mesmo, a Cristiane, ela morre de medo de lagartixa. Lá na Flórida tem muito, porque é muito quente lá. E às vezes ela chega e tem lagartixa na entrada da porta. Ela fica hesitando para entrar. O meu neto, o Lucas, vai lá e pega com a mão. Então vocês vê um adulto com medo e uma criança sem medo e não acontece nada. Não acontece nada. Mas aqui eu quero me referir a situações que a gente tem medo. O rico tem medo de ficar pobre. Você já notou que o rico no sentido da palavra, ele não gasta o dinheiro dele de qualquer forma, não. A gente chama de mão de vaca, né? E muitos ricos, não é regra, né? Existem as exceções. Mas, de um modo geral, os ricos eles têm medo de ficar pobres. Tem pavor com a ideia de um dia ele, que é patrão, ter que ser empregado. Coisas dessa natureza. Eu trabalhei com um camarada, camarada rico no sentido da palavra, muito bem de situação, tinha muito dinheiro, mas ele, para comprar um pacote de arroz de 5 quilos, ele passava no mínimo em 3 mercados diferentes. Você imagina? 3 mercados diferentes para comprar um pacote de arroz de 5 quilos. A gente vai no mercado, você pega tudo o que quer. O que adianta um pouco mais, um pouco menos para nós, né? Não faz diferença. Então a gente acaba vivendo melhor. Você vê lá um sorvete gostoso, você põe no carrinho. O rico não, ele vai comprar o mais barato. É incrível. Mas tem gente que tem medo de ficar pobre, né? O pobre tem medo de não conseguir dar um sustento bom para a família, né? Pôr os filhos em boas escolas, dar uma formação para os filhos. Não é fácil, ele tem medo de perder o emprego. E às vezes ele acaba perdendo esse emprego de tanto medo que ele tem de perder o emprego, gerando, né, aquela insegurança. Ele acaba não produzindo como produziria se ele trabalhasse tranquilo, como se nunca fosse ser dispensado daquele trabalho. É triste, mas é verdade, né? Os medos dos acontecimentos futuros, né, revelados na Bíblia Sagrada, principalmente os livros escatológicos. Então tem pessoa que lê uma passagem do Apocalipse, de Daniel, de Zacarias, enfim, os livros, né, no Novo Testamento, muitos, Paulo principalmente, algumas cartas de Paulo fala, né, sobre acontecimentos escatológicos, e a pessoa lê e fica com medo. Agora, fica com medo por quê, meu querido? Vamos ser sinceros, né? Quando a gente lê uma advertência bíblica e a gente fica com medo, é porque, lamentavelmente, a nossa vida não está de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, a gente tem que não ter medo destas coisas acontecerem, mas medo de como nós estaremos vivendo quando elas acontecerem. Vocês estão vendo como é que muda a situação? Então, aquele que tem confiança em Deus, aquele que espera no Senhor, e sabe que ninguém é perfeito, mas nós procuramos nos relacionar da melhor maneira possível com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Então, essa pessoa não entra em parafuso, porque vai acontecer. Muitas coisas já estão acontecendo na nossa geração, mas outras vai ficar para a geração dos filhos, dos netos, bisnetos, talvez. A gente não sabe o tempo exato. O próprio Senhor Jesus não sabia quando ele estava aqui. Como homem, os discípulos interrogaram, mas quando que vai ser isso, Senhor? Ele falou, não, daquele dia e hora ninguém sabe, é somente o Pai. Nem os anjos que estão lá na presença dele sabem. Agora vai acontecer. Aí ele
eles pedem, mas vai acontecer assim alguma coisa para a gente entender? Aí ele passa a dar os sinais. Vamos ler, né? Porque lendo fica mais fácil. Duas coisas que eu falei, né? Que o medo provoca. Primeiro, ele atrai, né? Ele atrai aquela situação que a gente teme, acaba acontecendo. De tanto medo que a gente tem, parece que facilita, né, para o inimigo entender que a gente tem medo daquilo. Então, é aquilo que ele vai mandar. E também segurança. Então, eu citei aqui Jó. Jó citou, né, que aquilo que ele temia aconteceu. O que ele nunca queria que acontecesse, acabou acontecendo. Mas falei também aqui que o medo, ele gera insegurança. E a insegurança, eu quero citar um exemplo, depois eu leio lá a passagem dos sinais que o Senhor deu. Mas vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 14, eu vou ler para vocês aqui dos versículos 28 ao 30, para a gente ver como que o medo, ele gera insegurança. Mateus 14, 28 diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse para Pedro, né, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E na mesma hora o Senhor estendeu as mãos e o pegou. Então vocês vejam que o medo, ele gera insegurança. A coragem de Pedro fez com que ele lançasse um desafio para o Senhor. É o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. E Jesus falou, vem. Como que ele, claro, pode vir, sou eu mesmo. Então ele foi corajoso. Ele desceu do barco e passou para as águas. Saiu do lugar seguro para um lugar de incerteza. Mas ele foi confiante, ele desceu mesmo. Ele não ficou ali sentado, né, na beira do barco, colocando a planta do pé, vou, não vou, será que dá, será que não dá, será que a água está dura mesmo, ou a água continua mole aqui, vou, não vou, mas ele foi, e deu alguns passos, só que havia uma tempestade, não podemos esquecer que toda aquela situação foi gerada por uma tempestade. Então, quando o vento bateu nele, aquele vento forte mesmo, que balançou tudo, aí ele entrou em parafuso, como que, o que eu fiz, meu Deus? Eu estava no barco, tranquilo, seguro, e fui inventar moda de vir aqui e aqui. Aí começou a afundar. Então vocês vejam que a insegurança, o medo, né, ele atrai a insegurança. E a insegurança leva ao caos. Quando ele percebeu, ele estava afundando naquelas águas. Mas ele clamou ao Senhor. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, já que você teve coragem, né? Coragem de entregar a sua vida para Jesus, já que você teve coragem de entrar para o ministério, então trabalha sabendo que foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor quem te chamou, e Ele está cumprindo a parte dele nesta chamada. E já provou para você que Ele está contigo. Já está provado por A mais B. Mas quando bate, meus irmãos, esse vento contrário, a nossa tendência é entrar em desespero. Então, quando a gente fica tranquilo, fica mais fácil de resolver os problemas. Quando a gente fica tranquilo, a nossa capacidade de gerir, de administrar, ela é maior, bem maior. Então, nós temos que aprender a ser calmos e tranquilos. Então, Pedro entrou em desespero e quase foi para o Beleléu, né? Beleléu, no caso dele, ia para o céu, né? Então, a gente tem que aprender a confiar realmente no Senhor. A coragem, então, veja bem, normalmente, queridos, o medo, ele nos apequena, ele nos faz pequenos, ele nos diminui. É o medo que faz isso. Ao passo que a coragem,
ela nos agiganta, ela nos torna gigantes. Então, nós devemos entender que as adversidades da nossa vida, os problemas, é comum, é normal na vida do crente, na vida dos obreiros, lutas e perseguições. Nem o próprio Filho de Deus, que se fez homem, escapou dessa realidade. Lamentavelmente, ele foi perseguido, foi injuriado, foi julgado de uma maneira torpe, de uma maneira totalmente corrompida, e foi condenado, foi crucificado, só que ressuscitou, está à direita do Pai, aguardando o dia de vir nos buscar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Então, é importante você saber que é melhor não ter medo, não, é ter confiança. Eu acho linda a atitude de Daniel e os 3 amigos dele, né? Daniel, Misael, dá uma trova, né? Daniel e Misael, e Ananias e Azarias, da outra rima também, né? Ananias e Azarias. Esses 4 jovens, eram jovens, eles propôs no coração não se contaminarem com nada do mundo, do sistema maligno ali de Babilônia. Estamos em terra estranha, poderíamos fazer tudo aqui sem nenhum problema, mas o nosso Deus está em todos os lugares e nós vamos ficar firmes na presença dele. Então, Daniel forjaram lá uma lei, pegaram o rei desprevenido, e ele assinou um decreto ali que quem se dobrasse diante de outro Deus que não fosse o rei, teria que ir para a cova dos leões. Ainda falaram para Daniel, olha, Daniel saiu, né, terminou o expediente, ia saindo já para ir para casa, como fazia todos os dias, e falaram para ele, ó, tem um edital do rei lá, dá uma olhada lá no quadro lá, que tem alguma coisa lá. E Daniel foi e leu. E lá estava dito exatamente isto, que se alguém, né, se curvasse, se dobrasse, se ajoelhasse diante de qualquer Deus, de qualquer divindade, de qualquer autoridade que não fosse o rei, iria para a cova dos leões. Ele leu e ele saiu como se tivesse dito ali para ele, feliz aniversário, feliz cumpleaños, happy birthday, today is your birthday. Então, tranquilo, ele saiu da mesma forma, tranquilo e calmo, foi para casa, chegou em casa, entrou, foi para o quarto, abriu a janela do quarto e dobrou seus joelhos e começou a orar. Isso era uma rotina na vida dele. Ele fazia isso todos os dias. Então, aquelas ameaças não disse absolutamente nada para ele, não pôs medo nele. Se ele fosse um cara medroso, um cara covarde, falava, meu Deus, agora o senhor sabe, olha a minha situação aqui e tal, e já entrava em desespero. Ele tranquilamente, irmão, só quem tem Deus na vida, quem tem convicção de que está aqui para servir o Senhor e que vai reinar com Ele na pós-vida, tem paz e tranquilidade. Não entre em desespero, porque sabe que morrer a gente vai morrer. Cadê aquela geração? Olha quantas gerações já passaram depois daquela geração. E a nossa também vai passar, né? Quando eu completei meus 15 anos, 17, 21, por aí, eu nem pensava, jamais passou na minha cabeça a questão de morrer. Quando que eu vou morrer? Eu nem pensava nisso. Eu era jovem, saudável, alegre, feliz, curtia a vida mesmo, mas nem de longe. Hoje eu já penso. Mês que vem, daqui um mês, né, dia 23 de outubro, se Deus permitir, né? Porque não chegamos lá ainda, falta pouquinho, mas falta. Estarei completando 70 anos de idade. Então, vivi o suficiente para agradecer a Deus pela vida que Ele me deu, né? Por servi-lo aqui. A gente não faz mais porque muitas vezes a própria dinâmica do trabalho impossibilita, né? Impede que a gente produza mais. Mas eu me esforço para fazer o meu melhor. Graças a Deus, até aqui Ele tem me ajudado. Mas eu já penso, às vezes até falo com a Carminha,
Falo com os meus filhos, não querem saber de ouvir. Ah, pai, para com essa conversa, o que é isso? Eu sei que depois que eu for, no more. Eles vão chegar lá comigo, mas eu não posso voltar mais aqui. Então tem que falar agora, né? Então, queridos, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo dessas coisas acontecerem, porque a gente só morre uma vez. E vamos morrer, pode ter certeza disso. Claro, haverá uma geração, né? Não sei se é a nossa ou se serão as próximas, haverá uma geração que vai estar viva quando o Senhor vier buscar a igreja. Vai ser uma coisa linda, né? O salvo vai saber que foi o arrebatamento da igreja. Mas os perdidos, a princípio, não vão entender nada, nada, nada. Vai ser um caos. Carros que estavam sendo dirigidos pelos salvos vão desgovernar, aviões, navios, enfim. Vai ser um verdadeiro caos nesse dia, mas vai ser alegria imensa para a igreja do Senhor. E para os desviados, para aqueles que estão com um pé na igreja e um pé no mundo, também será uma desgraça, né? Porque a pessoa conhecia a verdade, ouviu tantas vezes falar sobre isto, mas preferiu viver uma vida dupla, né? Uma vida mostrando santidade por fora, mas por dentro um coração podre, né? Um coração voltado para o pecado e para a prática do pecado. Então essas pessoas têm razão de ter medo. Então vamos ver Mateus no capítulo 24. Vamos ler, eu li o 14, agora vamos ler no capítulo 24, que aqui o Senhor vai responder a pergunta dos seus discípulos. Então, Mateus 24, vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o 8. Muito bem, então veja bem, Mateus 24, esse aqui é um sermão profético, certo? Aqui é escatologia também, escatologia pura, esses 3 últimos capítulos aqui de Mateus. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Era um luxo, era uma coisa linda, enchia os olhos realmente. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus, até quando eles mostraram aquele templo magnífico, lindo, esplendoroso, Jesus falou: isso aí para nós não diz nada, como disse, para mim, para o Pai, para o Espírito Santo, não quer dizer absolutamente nada. É bom, é bonito, é rico, é confortável, né, para vocês reunirem, cultuarem, mas isso aí não quer dizer nada. Isso aqui, você está vendo toda essa beleza, toda essa riqueza, não vai ficar uma pedra em cima da outra. Vai ser derrubado, isso aqui vai ser queimado, vai ser destruído. Isso aqui não vale nada, não é isso que soma para Deus. Então a gente aprende aqui um princípio da religiosidade. Há muita gente que tem orgulho da sua denominação e alguns têm até ousadia de dizer que a única denominação certa, que quem pertencer a ela é que vai para o céu, é ridículo, mas tem. Claro, as denominações, irmãos, cada uma tem seu ponto de vista, tem seu ponto doutrinário, né? Tem a sua interpretação da palavra, mas todos estão servindo o Senhor, o único Senhor, para justamente morar com Ele na eternidade. E quem vai julgar é o Senhor Jesus Cristo, não é nem o Pai, não é nem o Pai. O Pai confiou essa responsabilidade ao seu Filho Jesus Cristo. Então Ele vai julgar e depois entregar tudo para o Pai. Os discípulos, tão admirados com a arquitetura, né, com a beleza daquele templo, o Senhor falou: isso aqui, daqui a uns dias não vai ter nada disso aí mais. Já deixará de existir. Agora, o evangelho que ele pregou, o evangelho que os seus apóstolos, seus discípulos pregaram,
até hoje permanece. 2 milênios têm passado e a igreja continua a mesma. Nós estamos aqui pregando o evangelho, ensinando a palavra de uma forma, de outra. Todos os recursos que nós temos, nós usamos para a propagação do evangelho e para a salvação de almas. Então, glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí, quando eles chegaram no monte, que era o lugar particular deles, veja que Jesus ele não usava o templo, né, para reunir com seus apóstolos, para ensinar-lhes. Não, ele participava das atividades normais do templo, mas aqui ele foi lá para o Monte das Oliveiras. Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, diz aqui agora é a nossa vez, né? Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja que duas coisas, dois acontecimentos distintos. Quando vai ser a tua vinda e quando vai ser o fim do mundo. Então, a vinda de Jesus é uma situação que Deus já colocou desde o mundo ser fundado. Olha que coisa linda. E veio acontecendo as coisas, acontecendo, e chegou aqui em nossos dias. Então, um dia o Senhor virá buscar a igreja. É a vinda dele para arrebatar a igreja, os salvos. Aleluia, glórias a Deus. Estamos aguardando esse momento ansiosamente. E ele perguntou: e o fim do mundo? Então, vai passar, irmãos, tudo isso aqui. A semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso. A semana que vem, não percam que nós vamos falar sobre esse fim do mundo. Então, Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês estão vendo como que é fácil? Depois da pessoa ter salvo. É igual a situação de Pedro, né? Fala: poxa vida, ele desceu do barco, ficou em pé na água, ele deu alguns passos, ele andou um pouco e aí entrou em desespero por causa do vento. Aí a fé vacilou e ele afundou. A coisa complicou para ele. Aí eu fico pensando: meu Deus, ele já tinha dado uns passos, ele estava andando, a hora que veio aquele vento, aí que ele devia apertar o passo mesmo, né? Quem sabe até correr ao encontro de Jesus. Porque Jesus estava ali, mas havia uma distância. A verdadeira segurança é para quem está com Cristo, é para quem está em Cristo. Esse tem verdadeira segurança. Agora, fora dele é a dúvida, é o medo, é a insegurança. Então, Jesus falou: vocês fiquem espertos, vigiem todo o tempo, para que ninguém vos engane. Hoje nós somos enganados onde, meus queridos? Em nossos púlpitos. Falsos pregadores, falsos ensinadores, obreiros corruptos, corrompidos e querendo corromper a gente. Então é aí que a gente tem que ter discernimento. O problema é que hoje a maioria das pessoas na igreja, eles não querem ouvir falar da volta de Jesus. Eles, né, eu acho que tem alguns até que batem na madeira, né, como o costume do povo do mundo, né? Deus me livre. Não, ora vem, Senhor Jesus. Eu falei que o medo, ele nos apequena, mas a coragem, ela nos agiganta. Eu vejo o exemplo, já citei aqui os exemplos de Daniel e seus companheiros, né? Daniel foi para a cova dos leões, seus amigos foram para a fornalha, mas não se dobraram, não se intimidaram, não ficaram com medo. Quando perguntaram para os 3 amigos de Daniel, né, quem vai te livrar? Ele falou: olha, a gente não tem, nem vou responder. A gente não precisa, não tenho necessidade de responder a tua pergunta. Não vou responder. Agora, por acaso, né, se acontecer, e o meu Deus, o nosso Deus, se ele quiser nos livrar, ele pode, ele tem poder para isso. Agora, se ele não livrar, fique sabendo, ó rei, que nem por isso nós nos dobraremos diante da tua estátua. Não, de jeito nenhum. Então vocês vão para a fornalha. Pode, estão perdendo tempo, já perdeu tempo demais. Se é para ir, vamos logo então. E o rei ficou tão nervoso com a tranquilidade deles,
Estão vendo a diferença? Se você fica nervoso, se você fica com medo, quem vai ficar nervoso é você. Mas se você não ficar, quem vai ficar nervoso é o outro. Então, melhor o outro ficar nervoso, fica de boa. Confia em Deus. Confia em Deus, que Deus, Ele garante a tua vitória. Pode ter certeza disso.